O Quase Cristão, mensagem de George Whitefield, 1714 a 1770. Atos 26, 28. Você quase me persuade a me tornar um cristão. O capítulo do qual o texto foi tirado contém um relato admirável que o grande Paulo deu de sua maravilhosa conversão do judaísmo ao cristianismo, quando foi chamado para fazer sua defesa diante de Festo, um governador gentil, e do rei Agripa. Nosso bendito Senhor havia predito há muito tempo que, quando o Filho do Homem fosse levantado, seus discípulos seriam levados perante reis e governantes por amor do seu nome para testemunho a eles. E muito bom foi o desígnio da sabedoria infinita em assim ordená-lo, pois o cristianismo sendo, desde o início, uma doutrina da cruz, os príncipes e governantes da terra se consideravam muito elevados para serem instruídos por tais mestres mesquinhos, ou muito felizes para serem perturbados por tais verdades indesejáveis, e portanto teriam sempre continuado estranhos a Jesus Cristo e a Ele crucificado, se os apóstolos, ao serem acusados diante deles, não tivessem ganhado oportunidades de pregar a eles Jesus e a ressurreição. Paulo sabia muito bem que esta era a principal razão pela qual seu abençoado mestre permitiu que seus inimigos, neste momento, o acusassem em um tribunal público e, portanto, em conformidade com a vontade divina, acha que não é suficiente apenas fazer sua defesa, mas se esforça ao mesmo tempo para converter seus juízes. E ele fez isso com tal demonstração do espírito e do poder que Festo, não querendo ser convencido pela evidência mais forte, clama em alta voz: Paulo, muitas palavras te deixam louco. Ao que o bravo apóstolo, como um verdadeiro seguidor do Santo Jesus, responde mansamente: não estou louco, nobre Festo, mas falo as palavras da verdade e da sobriedade. Mas com toda a probabilidade, vendo o rei Agripa mais afetado com seu discurso e observando nele uma inclinação para saber a verdade, ele se aplica mais particularmente a ele. O rei sabe dessas coisas, diante de quem também falo livremente, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. E então, para que se possível pudesse completar sua desejada conversão, ele, com um estilo de oratória inimitável, se dirige a ele ainda mais atentamente: Rei Agripa, você acredita nos profetas? Eu sei que você acredita neles. Com isso, as paixões do rei começaram a agir tão fortemente que ele foi obrigado, em tribunal aberto, a admitir que havia sido afetado pela pregação do prisioneiro e a ingenuamente gritar: Paulo, você quase me convence a ser um cristão. Quais palavras, tomadas com o contexto, nos fornecem uma representação viva da recepção diferente que a doutrina dos ministros de Cristo, que vem no poder e espírito de Paulo, encontra hoje em dia nas mentes dos homens. Pois apesar de eles, como este grande apóstolo, falarem as palavras da verdade e sobriedade, e com tal energia e poder que todos os seus adversários não podem justamente contradizer ou resistir, ainda assim muitos, com o nobre Festo antes mencionado, sendo como ele, ou muito orgulhosos para serem ensinados, ou muito sensuais, muito descuidados, ou muito mundanos para viver de acordo com a doutrina, a fim de se desculparem, clamam que muito aprendizado, muito estudo, ou o que é mais inexplicável, muita piedade, os deixou loucos. E embora, bendito seja Deus, todos não desacreditam assim em nosso relato, ainda assim, entre aqueles que alegremente recebem a palavra e confessam que falamos as palavras da verdade e sobriedade, há tão poucos que chegam a qualquer grau mais alto de piedade do que o de Agripa, ou são mais persuadidos do que quase cristãos, que não posso deixar de pensar que é altamente necessário alertar meus queridos ouvintes sobre o perigo de tal estado. E, portanto, a partir das palavras do texto, tentarei mostrar estas três coisas. Primeiro, o que significa um quase cristão. Segundo, quais são as principais razões pelas quais tantos não passam de quase cristãos. Em terceiro lugar, considerarei a ineficácia, o perigo,
o absurdo e o desconforto que acompanham aqueles que são quase cristãos, e então concluirei com uma exortação geral para que todos se esforcem para não apenas ser quase, mas totalmente cristãos. Primeiro, devo considerar o que significa quase cristãos. Um quase cristão, se o considerarmos em relação ao seu dever para com Deus, é aquele que hesita entre duas opiniões, que oscila entre Cristo e o mundo, que reconciliaria Deus e Mamon, luz e escuridão, Cristo e Belial. É verdade, ele tem uma inclinação para a religião, mas então ele é muito cauteloso sobre que ele vai longe demais nela. Seu coração falso está sempre clamando: poupe-se, não faça mal a si mesmo. Ele ora de fato para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, mas, não obstante, ele é muito parcial em sua obediência e espera eternamente que Deus não seja extremo para marcar tudo o que ele deliberadamente faz errado. Embora um apóstolo inspirado tenha lhe dito que aquele que ofende em um ponto é culpado de todos, mas principalmente ele é alguém que depende muito de ordenanças externas e por isso se considera justo e despreza os outros, embora ao mesmo tempo ele seja tão estranho à vida divina quanto qualquer outra pessoa. Em suma, ele gosta da forma, mas nunca experimenta o poder da piedade em seu coração. Ele continua ano após ano atendendo aos meios da graça, mas então, como as vacas magras do faraó, ele nunca é o melhor, mas sim o pior para eles. Se você considerá-lo em relação ao próximo, ele é alguém estritamente justo com todos. Mas isso não procede de nenhum amor a Deus ou consideração ao homem, mas apenas de um princípio de amor próprio, porque ele sabe que a desonestidade estragará sua reputação e, consequentemente, impedirá seu sucesso no mundo. Ele é alguém que depende muito de ser negativamente bom e se contenta com a consciência de não ter feito mal a ninguém. Embora leia no Evangelho que o servo inútil foi lançado nas trevas exteriores e a figueira estéril foi amaldiçoada e secou desde as raízes, não por dar frutos ruins, mas por não dar frutos. Ele não é inimigo de contribuições de caridade em público, senão muito frequentemente recomendadas, mas então ele não está familiarizado com os gentis ofícios de visitar os doentes e presos, vestir os nus e aliviar os famintos de forma privada. Ele pensa que essas coisas pertencem apenas ao clero, embora seu próprio coração falso lhe diga que nada além do orgulho o impede de exercer esses atos de humildade, e que Jesus Cristo, no capítulo 25 de Mateus, condena pessoas ao castigo eterno não meramente por serem fornicadores, bêbados ou extorsores, mas por negligenciarem esses ofícios de caridade. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então também dirão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, visto que a um só homem não o fizestes, dos menores destes meus irmãos, não o fizestes a mim, e estes irão para o castigo eterno. Achei apropriado dar a vocês toda esta passagem da Escritura em geral, porque nosso Salvador dá tanta ênfase a ela, e ainda assim ela é tão pouco considerada que, se julgássemos pela prática dos cristãos, alguém seria tentado a pensar que não existem tais versículos na Bíblia. Mas para prosseguir no caráter de um quase cristão, se o considerarmos em relação a si mesmo, como dissemos que ele era estritamente honesto com seu próximo, então ele é igualmente estritamente sóbrio em si mesmo. Mas então tanto sua honestidade quanto sua sobriedade procedem do mesmo princípio de um falso amor próprio. É verdade, ele não incorre no mesmo excesso de tumulto com outros homens, mas então não é por obediência às leis de Deus, mas ou porque sua constituição não vai embora com
a intemperança, ou melhor, porque ele é cauteloso em perder sua reputação ou se incapacitar para negócios temporais. Mas embora ele seja tão prudente a ponto de evitar a intemperância e o excesso, pelas razões mencionadas anteriormente, ainda assim ele sempre vai ao extremo do que é lícito. É verdade, ele não é um bêbado, mas então ele não tem autonegação cristã. Ele não pode pensar que nosso Salvador seja um mestre tão austero a ponto de nos negar a nos entregarmos a alguns detalhes. E assim, por esse meio, ele é destituído de um senso de religião verdadeira tanto quanto se vivesse em devassidão ou qualquer outro crime. Quanto a estabelecer seus princípios, bem como a prática, ele é guiado mais pelo mundo do que pela palavra de Deus. De sua parte, ele não pode pensar que o caminho para o céu seja tão estreito quanto alguns o fariam, e, portanto, considera não tanto o que a Escritura exige, mas o que tal e tal homem bom faz, ou o que melhor se adequará às suas próprias inclinações corruptas. Por conta disso, ele não é apenas muito cauteloso, mas também muito cuidadoso com os jovens convertidos, cujos rostos estão voltados para o céu. E, portanto, está sempre agindo como o diabo e pedindo que eles se poupem, embora não esteja fazendo mais do que a Escritura estritamente exige que façam. A consequência disso é que ele não se deixa entrar no reino de Deus e impede aqueles que estão entrando. Assim vive o quase cristão. Não que eu possa dizer que o descrevi completamente para vocês, mas a partir desses esboços de seu caráter, se suas consciências fizeram seu devido trabalho e fizeram uma aplicação particular do que foi dito aos seus próprios corações, não posso deixar de temer que alguns de vocês possam observar algumas características em sua imagem, por mais odiosa que seja, quase parecidas com as suas. E, portanto, não posso deixar de esperar que vocês se juntem ao apóstolo nas palavras imediatamente após o texto e desejem ser não apenas quase, mas completamente cristãos. Prossigo para a segunda coisa geral proposta: considerar as razões pelas quais tantos não são mais do que quase cristãos. E a primeira razão que mencionarei é porque muitos partem com falsas noções de religião. Embora vivam em um país cristão, ainda assim não sabem o que é o cristianismo. Talvez isso possa ser considerado um ditado duro, mas a experiência tristemente evidencia a verdade disso, pois alguns colocam a religião em ser desta ou daquela comunhão, mais na moralidade, a maioria em uma série de deveres e um modelo de desempenhos, e poucos, muito poucos reconhecem que ela é o que realmente é, uma completa mudança interior de natureza, uma vida divina, uma participação vital de Jesus Cristo, uma união da alma com Deus, que o apóstolo expressa dizendo: aquele que se une ao Senhor é um espírito. Por isso acontece que muitos, mesmo os professores mais experientes, quando você vem conversar com eles sobre a essência, a vida, a alma da religião, quero dizer, nosso novo nascimento em Jesus Cristo, confessam-se completamente ignorantes do assunto e clamam como Nicodemos: como pode ser isso? E não é de se admirar então que tantos sejam apenas quase cristãos, quando tantos não sabem o que é o cristianismo. Não é de se admirar que tantos se apeguem à forma, quando são completamente estranhos ao poder da piedade, ou se contentem com a sombra, quando sabem tão pouco sobre a substância dela. E esta é uma das causas pelas quais tantos são quase e tão poucos são completamente cristãos. Uma segunda razão que pode ser atribuída para que tantos não sejam mais do que quase cristãos é um medo servil do homem. Multidões existem e existiram que, embora despertas para um senso da vida divina e provaram e sentiram os poderes do mundo vindouro, ainda assim, por um medo pecaminoso e vil de serem considerados singulares ou desprezados pelos homens, sofreram que todas essas boas impressões se desgastassem. É verdade, eles têm alguma estima por Jesus Cristo, mas então, como Nicodemos, eles viriam a ele somente à noite. Eles estão dispostos a servi-lo, mas então eles fariam isso secretamente por medo dos judeus. Eles têm uma mente para ver Jesus, mas então eles não podem vir a ele por causa da imprensa,
e por medo de serem ridicularizados por aqueles com quem costumavam sentar-se à mesa. Mas bem profetizou nosso Salvador sobre tais pessoas. Como vocês podem me amar, vocês que recebem honra uns dos outros? Ai de mim! Eles nunca leram que a amizade deste mundo é inimizade com Deus, e que o próprio Senhor ameaçou qualquer que se envergonhar de mim ou das minhas palavras, nesta geração perversa e adúltera. Dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. Não é de se admirar que tantos não sejam mais do que quase cristãos, já que muitos amam mais o louvor dos homens do que a honra que vem de Deus. Uma terceira razão pela qual tantos não são mais do que quase cristãos é um amor reinante ao dinheiro. Este foi o caso lamentável daquele jovem atrevido no Evangelho, que veio correndo ao nosso bendito Senhor e, ajoelhando-se diante dele, perguntou o que ele devia fazer para herdar a vida eterna, a quem nosso bendito Mestre respondeu: Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube. Ao que o jovem respondeu: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Mas quando nosso Senhor passou a dizer-lhe: Ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, ele ficou triste com essa palavra e foi embora triste porque possuía muitas posses. Pobre jovem! Ele tinha uma boa mente para ser um cristão e herdar a vida eterna, mas achou isso muito caro, se pudesse ser comprado com uma despesa não menor do que sua propriedade. E assim muitos, tanto jovens quanto velhos, hoje em dia, vêm correndo para adorar nosso bendito Senhor em público e se ajoelham diante dele em particular e perguntam em seu evangelho o que devem fazer para herdar a vida eterna. Mas quando descobrem que devem renunciar ao gozo próprio das riquezas e abandonar tudo em afeição para segui-lo, eles clamam: O Senhor nos perdoe por isso. Rogamos que nos tenha por desculpados. Mas o céu é uma ninharia tão pequena na estima dos homens, a ponto de não valer um pouco de terra dourada. A vida eterna é uma compra tão mesquinha, a ponto de não merecer a renúncia temporária de algumas riquezas transitórias. Certamente é, mas por mais inconsistente que tal comportamento possa ser, esse amor desordenado ao dinheiro é muito evidentemente a causa comum e fatal porque tantos não são mais do que quase cristãos. Nem é o amor ao prazer uma causa menos incomum ou menos fatal, pela qual tantos não são mais do que quase cristãos. Milhares e dezenas de milhares há que desprezam as riquezas e de bom grado seriam verdadeiros discípulos de Jesus Cristo se abrir mão de seu dinheiro os tornasse assim. Mas quando lhes é dito que nosso bendito Senhor disse: Quem quiser vir após ele deve negar a si mesmo, como o jovem lamentável antes mencionado, eles vão embora tristes, porque têm um amor muito grande pelos prazeres sensuais. Eles talvez mandem chamar os ministros de Cristo, como Herodes fez por João, e os ouçam com alegria. Mas toque-os em suas Herodias, diga-lhes que devem se separar de tal ou tal prazer querido, e como perverso acabe eles clamam: Você nos encontrou, ó nosso inimigo. Diga-lhes sobre a necessidade de mortificação e abnegação, e é tão difícil para eles ouvirem como se você fosse pedir a eles: cortem uma mão direita ou arranquem um olho direito. Eles não podem pensar que nosso bendito Senhor requer tanto de suas mãos, embora um apóstolo inspirado tenha nos ordenado a mortificar nossos membros que estão na terra, e quem ele mesmo depois de ter convertido milhares, e estava muito perto de chegar ao fim de sua raça, ainda professou que era sua prática diária manter sob seu corpo e trazê-lo à sujeição, para que depois de ter pregado a outros, ele mesmo deveria ser um náufrago. Mas alguns homens seriam mais sábios do que este grande apóstolo e nos traçariam o que eles falsamente imaginam ser um caminho mais fácil para a felicidade. Eles nos lisonjeariam. Podemos ir para o céu sem oferecer violência aos nossos apetites sensuais e entrar pelo portão estreito sem lutar contra nossas inclinações carnais. E esta é outra razão pela qual tantos são apenas quase e não completamente cristãos. A quinta e última razão que darei para que tantos sejam apenas quase cristãos é uma inconstância e instabilidade de temperamento. Sem dúvida,
Tem sido um infortúnio que muitos ministros e cristãos sinceros encontraram chorar e lamentar sobre números de convertidos promissores que aparentemente começaram no espírito, mas depois de um tempo caíram e terminaram vilmente na carne. E isso não por falta de noções corretas na religião, nem por um medo servil do homem, nem pelo amor ao dinheiro ou ao prazer sensual, mas por uma instabilidade e inconstância de temperamento. Eles olhavam para a religião meramente como novidade, como algo que os agradava por um tempo, mas depois que sua curiosidade foi satisfeita, eles a deixaram de lado novamente. Como o jovem que veio ver Jesus com um pano de linho sobre seu corpo nu, eles o seguiram por uma temporada, mas quando as tentações vieram para se apoderar deles, por falta de um pouco mais de resolução, eles foram despojados de todas as suas boas intenções e fugiram nus. Eles, a princípio, como uma árvore plantada à beira da água, cresceram e floresceram por um tempo, mas não tendo raiz em si mesmos, nenhum princípio interior de santidade e piedade, como a cabeça de Jonas, eles logo secaram e murcharam. Suas boas intenções são muito parecidas com os movimentos violentos dos espíritos animais de um corpo recém-decapitado que, embora impetuosos, não são duradouros. Em suma, eles partiram bem em sua jornada para o céu, mas encontrando o caminho mais estreito ou mais longo do que esperavam, por uma instabilidade de temperamento, eles fizeram uma parada eterna e assim retornaram como o cão ao seu vômito ou como a porca que foi lavada ao seu chafurdar no mais. Mas tremo ao pronunciar o destino de tais professores instáveis que, tendo posto as mãos no arado, por falta de um pouco mais de resolução, vergonhosamente olham para trás. Como devo repetir a eles aquela ameaça terrível: se alguém recuar, minha alma não terá prazer nele. E novamente, é impossível, isto é, extremamente difícil pelo menos, para aqueles que já foram iluminados e provaram do dom celestial e dos poderes do mundo vindouro, se eles caírem, sejam renovados novamente para o arrependimento. Mas apesar do evangelho ser tão severo contra os apóstatas, muitos que começaram bem, por meio de uma inconstância de temperamento, que nenhum de nós aqui presentes possa ser tal, foram por este meio do número daqueles que voltam para a perdição. E esta é a quinta e última razão que darei, porque tantos são apenas quase e não completamente cristãos. Passemos agora à questão geral proposta, a saber, considerar a loucura de não ser mais do que um quase cristão. E a primeira prova que darei da loucura de tal procedimento é que ele é ineficaz para a salvação. É verdade, tais homens são quase bons, mas quase acertar o alvo é realmente errar. Deus requer que o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Ele nos ama muito bem para admitir qualquer rival, porque, na medida em que nossos corações estão vazios de Deus, na medida em que eles devem ser infelizes, o diabo de fato, como a falsa mãe que veio antes de Salomão, teria nossos corações divididos como ela teria tido o filho. Mas Deus, como a verdadeira mãe, terá tudo ou nada. Meu filho, dá-me o teu coração. Todo o teu coração é o chamado geral para todos. E se isso não for feito, nunca poderemos esperar a misericórdia divina. As pessoas podem ser hipócritas, mas Deus no grande dia as matará, como fez com Ananias e Safira pela boca de seu servo Pedro, por fingirem oferecer a ele todos os seus corações, quando eles retêm dele a maior parte. Eles podem, talvez, se aproveitar de seus semelhantes por um tempo, mas aquele que capacitou Elias a gritar: "Entra, mulher de Jeroboão", quando ela veio disfarçada para perguntar sobre seu filho doente, também os descobrirá por meio de suas mais astutas dissimulações. E se seus corações não estiverem totalmente com ele, designe-lhe sua porção com hipócritas e descrentes. Mas, em segundo lugar, o que torna uma piedade pela metade mais indesculpável é que ela não é apenas insuficiente para a nossa própria salvação, mas também muito prejudicial à dos outros. Um quase cristão é uma das criaturas mais nocivas do mundo.
Ele é um lobo em pele de cordeiro. Ele é um desses falsos profetas. Nosso bendito Senhor nos ordena ter cuidado em seu sermão da montanha, que persuadiria os homens de que o caminho para o céu é mais largo do que realmente é. E, portanto, como foi observado antes, não entram no reino de Deus e impedem aqueles que estão entrando. Esses são os homens que transformam o mundo em um espírito laudicense e morno, que penduram luzes falsas e assim naufragam almas ignorantes em sua viagem ao porto da eternidade. Esses são os maiores inimigos da cruz de Cristo do que os próprios infiéis, pois de um descrente todos estarão cientes, mas um quase cristão, por meio de sua hipocrisia sutil, atrai muitos para si e, portanto, deve esperar receber a condenação maior. Mas terceiro, como é mais prejudicial a nós mesmos e doloroso aos outros, assim é o maior exemplo de ingratidão que podemos expressar para com nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Pois Ele desceu do céu e derramou seu precioso sangue para comprar esses nossos corações, e nós daremos a Ele apenas metade deles? Oh, como podemos dizer que o amamos quando nossos corações não estão totalmente com Ele? Como podemos chamá-lo de nosso Salvador quando não nos esforçaremos sinceramente para nos aprovar a Ele e assim deixá-lo ver o trabalho de sua alma e ficar satisfeito? Se algum de nós tivesse comprado um escravo a um preço muito caro e que antes estivesse envolvido nas maiores misérias e tormentos, e assim deve ter continuado para sempre, se tivéssemos fechado nossas afeições de compaixão dele, e esse escravo depois se tornasse rebelde, ou negasse nos dar apenas metade de seu serviço, como deveríamos exclamar contra sua vil ingratidão? E ainda assim, esse vil escravo ingrato que você é, ó homem, que se reconhece redimido da infinita miséria e punição inevitáveis pela morte de Jesus Cristo, e ainda assim não se entrega totalmente a Ele, mas lidaremos com Deus, nosso Criador, de uma maneira que não seríamos tratados por um homem como nós. Deus nos livre, não, para acrescentar uma ou duas palavras de exortação a vocês, para excitá-los a serem não apenas quase, mas completamente cristãos. Vamos desprezar todo o tratamento vil e traiçoeiro de nosso Rei e Salvador, de nosso Deus e Criador. Não vamos nos esforçar por toda a nossa vida para ir ao paraíso e ainda assim mergulhar no inferno como último. Vamos entregar a Deus todo o nosso coração e não mais hesitar entre duas opiniões. Se o mundo é Deus, vamos servi-lo. Se o prazer é um Deus, vamos servi-lo. Mas se o Senhor é Deus, vamos servi-lo somente. Ai, por quê? Por que deveríamos nos destacar por mais tempo? Por que deveríamos estar tão apaixonados pela escravidão a ponto de não renunciar totalmente ao mundo, à carne e ao diabo, que, como tantas correntes espirituais, prendem nossas almas e as impedem de voar até Deus? Ai, do que temos medo? Deus não é capaz de recompensar toda a nossa obediência? Se Ele é, como a maneira quase cristã de servi-lo parece conceder, por que então não o serviremos inteiramente? Pela mesma razão que fazemos tanto, por que não fazemos mais? Ou você acha que ser apenas meio religioso fará feliz, mas que ir além disso tornará miserável e desconfortável? Ai, isso, meus irmãos, é ilusão por toda parte, pois o que é senão essa meia piedade, essa oscilação entre Deus e o mundo, que tornam tantos que são aparentemente bem dispostos tão completamente estranhos aos confortos da religião? Eles escolhem apenas o máximo da religião que os perturbará em suas luxúrias e seguem suas luxúrias até o ponto de se privarem dos confortos da religião, considerando que, pelo contrário, se eles sinceramente deixassem tudo em afeição e entregassem seus corações inteiramente a Deus, eles não podem até então, experimentar o prazer indizível de ter uma mente em unidade consigo mesma e desfrutar de tal paz de Deus, que mesmo nesta vida ultrapassa todo entendimento, e que eles eram completamente estranhos antes. É verdade, se nos dedicarmos inteiramente a Deus, devemos encontrar desprezo,
mas então é porque o desprezo é necessário para curar nosso orgulho. Devemos renunciar a alguns prazeres sensuais, mas então é porque aqueles nos incapacitam para os espirituais que são infinitamente melhores. Devemos renunciar ao amor do mundo, mas então é para que possamos ser preenchidos com o amor de Deus. E quando isso uma vez tiver alargado nossos corações, nós, como Jacó quando serviu sua amada Raquel, pensaremos que nada é muito difícil de suportar, nenhuma dificuldade é muito tediosa de suportar por causa do amor que então teremos por nosso querido Redentor. Assim serão fáceis, assim serão deliciosos os caminhos de Deus mesmo nesta vida. Mas quando nos livrarmos destes corpos e nossas almas estiverem cheias de toda a plenitude de Deus, ó, que coração pode conceber, que língua pode expressar, com que alegria e consolação indizíveis olharemos então para trás, para nossos serviços sinceros e calorosos do passado. Vocês acham então, meus caros ouvintes, que nos arrependeremos de termos feito demais? Ou melhor, não pensem que ficaremos envergonhados de não termos feito mais e coraremos por termos sido tão relutantes em entregar tudo a Deus, quando Ele pretendia daqui em diante nos dar a si mesmo. Deixe-me, portanto, para concluir, exortar vocês, meus irmãos, a terem sempre diante de vocês a felicidade indizível de desfrutar de Deus. E pensem, além disso, que cada grau de santidade que vocês negligenciam, cada ato de piedade que vocês omitem, é uma joia tirada de sua coroa, um grau de bem-aventurança perdido na visão de Deus. Ó, pensem e hajam sempre assim, e vocês não estarão mais trabalhando para complicar as coisas entre Deus e o mundo, mas, pelo contrário, estejam diariamente se esforçando para se entregarem mais e mais a Ele. Vocês estarão sempre vigiando, sempre orando, sempre aspirando por graus mais distantes de pureza e amor, e, consequentemente, sempre se preparando para uma visão e desfrute mais plenos daquele Deus em cuja presença há plenitude de alegria e em cuja mão direita há prazeres para sempre. Amém e amém.